Olá, tudo bem? Como que você está? Espero que este vídeo ou encontre ou a encontre muito bem. Estou aqui nesse momento para falar com vocês sobre uma colocação, sobre uma situação, um verbete aí que, se você não ouviu falar, um dia é bem capaz que você encontre aí alguém falando isso para você e com quase toda certeza vai falar de uma maneira errônea. Lilith. Que é isso? Bom, a história aí que foi colocada de uns tempos para cá, uma história já um tanto antiga, não tão antiga, mas um pouco antiga, que diz que Deus havia feito uma mulher antes de Eva para Adão, que Adão tinha uma outra mulher e essa mulher era chamada de Lilith. E Adão não tinha um bom relacionamento com ela, os dois brigavam. É totalmente da história bíblica de Eva, né, de Adão e Eva, onde Adão dá toda aquela declaração de amor, né? Você vê na Bíblia que os dois são cúmplices, até mesmo do pecado, mas são cúmplices em tudo. Isso não ocorria com Lilith, segundo essa história. Lilith brigava com Adão, eles chegaram a sair na porrada, em vez de fato mesmo, tá? Enfim, uma briga pelo poder. Só que aí surgiram esses pensamentos, eu já ouvi isso até em pregação, só que essa história não é bíblica. Ela acontece, ela apareceu lá na literatura hebraica medieval, lá no segundo alfabeto de Sirach. E esse alfabeto traz essa história, só que é o seguinte, isso não tem praticamente, ou aliás, não tem nada a ver com a Bíblia. Esse alfabeto faz parte de uma literatura medieval, ou seja, assim, ó, na melhor das hipóteses, 700 anos depois de Cristo, tá? Aí você vai falar assim, não, Sandro, você está errado, porque Lilith aparece na Bíblia. Realmente, você está certo, lá em Isaías 34:14, nós temos esse termo, Lilith. Só que lá em Isaías 34:14 ele não aparece como uma figura de mulher, não tem essa intenção de uma figura feminina. A ideia que dá lá do contexto de Isaías é o de um local assim supostamente amaldiçoado que está com animais impuros. Então a tradução que está dando lá, ela lembra muito, traz muito à tona para nós aquela ideia da própria palavra Lilith como aparece dentro do ciclo de Gilgamesh. Tá lá no ciclo de Gilgamesh, ou na epopeia de Gilgamesh, você tem essa ideia de Lilith, que transliterado chega ali perto de Lilith, se não me falha a memória. E aí o que ela traz? Ela traz a ideia de como se fosse uma árvore e com algum animal intocado que fazia algum barulho que dava uma intenção que meio fantasmagórica, meio de espírito. Então, fazendo uma alusão aí que nós poderíamos tratar, é que lá em Isaías 34:14, o que nós temos como tradução mais coerente é de que, além daqueles animais impuros que são citados, fazendo um paralelismo aí, de acordo com o que a própria Bíblia, a mensagem, faz, você tem esse paralelismo de que no versículo 14 e no versículo 15, nós temos a tradução mais coerente, mais correta, como se fosse de um animal noturno, tá ok? De uma coruja, de uma outra coruja. Então a Bíblia, a mensagem, traz essa reflexão. Já outras Bíblias, como a NAA, que eu tenho aqui em mãos, como a NVI, que eu tenho aqui também, e a NVT, eles são mais neutros aí, eles não querem, assim, de certa forma, entrar em complicações, então eles traduzem como criaturas da noite. Na pior das hipóteses aí, era como se fosse um fantasma, vamos dizer assim, tá? Mas nenhuma relação como uma mulher, ainda mais específico, como uma mulher de Adão. Então essa história de que Lilith era uma mulher que Deus criou, um plano imperfeito de Deus na criação, isso é uma mentira, isso é uma balela. Beleza, gente? Até a próxima.